Olá, galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os pedidos básicos aqui do canal. Peço que deixe o seu like, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O time que foi mandado a campo e responsável por conquistar essa vitória de extrema importância para se aproximar ainda mais do retorno à Libertadores em 2026 foi o seguinte: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Ainda entraram no decorrer do jogo Eduardo, Gabigol, Sinisterra e Wallace. O gol do jogo foi marcado por Fabrício Bruno, de cabeça, aos 42, 43 do primeiro tempo. Bom, pessoal, começar falando primeiro do gol, que sai na jogada de escanteio. O Cruzeiro tem feito muito essa jogada, né, que é o cobrador, aí depende, né, de quem vai ser esse cobrador. O Matheus Pereira vai rolar para o William para o Matheus Pereira, ou o Matheus Henrique se tiver em campo, ou vai vindo o Matheus Pereira lá pro Arroio, ou pro Kaique, ou quem tiver ali. Ou quando tinha o Wanderson, né? O Wanderson às vezes batia do lado esquerdo, rolava pro Matheus Pereira. Vai depender muito e vai variar, mas sempre vai ter ali essa jogadinha que eu nem, assim, da forma que ela é feita, eu nem acho tão ruim. Ela ainda vira um cruzamento para a área. Eu não gosto quando floreia demais. Não foi o caso dessa, mas é o caso de uma que eu vou explicar daqui a pouco. O Cruzeiro faz essa cobrança, o William cruza, o Fabrício Bruno entra e faz o gol lá na segunda trave. É um gol que nos deu resultado. Resultado esse muito por causa do Cássio também. Mas antes de falar do Cássio, falar do gol. Que é um gol que lembra um pouquinho a cobrança de escanteio e até mesmo o que foi feito contra o Fluminense. Só que naquela ocasião, o Matheus bate a bola parada, né? O escanteio direto dentro da área. E o Fabrício Bruno entra, cabeceia para o chão e ela entra no ângulo. Nesse caso, não. Rolou para o William faz o cruzamento, um cruzamento muito bom por sinal. Critico muito os cruzamentos que o William faz durante as partidas, né? Às vezes eu falo que tem que cruzar 20 para acertar um, dois. Dessa vez não, eu tenho que elogiar um cruzamento muito bem feito, muito firme. Fabrício Bruno entra na segunda trave, consegue direcionar o cabeceio para o gol, tirando qualquer possibilidade de zagueiro, de goleiro chegar, até qualquer possibilidade de desvio em companheiros e tudo mais. Então, assim, golzinho muito importante, importante até mesmo para o próprio Fabrício Bruno, que necessita aí, digamos, de uma retomada assim, de confiança, não só com a nossa camisa, nem tanto por isso que até com a camisa do Cruzeiro ele vem jogando muito bem, mas com a camisa da seleção, né? Foi onde ele teve um erro considerável na partida contra o Japão. Né? Tá convocado de novo, vai fazer parte dessa data FIFA que está se aproximando. Né? Então, assim, é um gol importante pro atleta. Agora falando aí dos demais lances. Teve um lance do Arroio, um lançamento do Romero, muito, muito bonito o lançamento. Encontrou o Arroio de frente pro gol, mas às vezes precisava, né, enfeitar um pouquinho menos. Talvez tentasse dominar a bola, acalmar ela, conseguiria tirar do Thiago Volpe da mesma maneira, né? Essa coisa também que eu acabei de falar, né, de enfeitar demais, é o que eu falei da cobrança de escanteio, para fazer esse gancho aqui. Que é o seguinte, quando cobra do jeito que cobrou, igual saiu o gol, ou até sai cruzamento assim e tal, eu nem vejo muito problema não. Você só tá fazendo ali
com que o cruzamento não seja diretamente da cobrança de escanteio. Vai ter um toque a mais para vir esse cruzamento. O problema é, por exemplo, quando tem uma jogada, um toque a mais. Ou seja, sai o toque do escanteio, vai para o jogador, em vez dele cruzar, ele vai tocar de novo. O Matheus Pereira errou a força num desses lances. Eu acho assim, jogou demais. Não é uma crítica ao atleta e tal, é questão do floreio da jogada. Porque se tivesse sido a força certinha, talvez o que ele pensou, mas ele não conseguiu executar, se tivesse sido a força adequada, tinha virado uma boa jogada. Porque o William ia pegar um corredor tranquilo de caminhar ali na defesa do Grêmio e com muito sossego para cruzar a bola. Infelizmente ele não conseguiu, esticou demais e ela saiu para o tiro de meta. Então assim, esses errinhos, eles até vão acontecer e tal, mas tem que buscar minimizar isso aí. Até porque um erro desse, um time com contra-ataque muito rápido, com jogadores com boa finalização, com boa técnica, pode virar um problema muito grande para nós. Então é bom buscar minimizar isso e evitar, né, esse tipo de situação, que é uma situação que acaba gerando aí uma dorzinha de cabeça, né? Gerando aí um problema. Mas fora isso, não tem muita coisa a pontuar não. Aí sim, tem a situação do lance do Caio Jorge também, né? Eu acho que nem precisava ter posto que a força toda na finalização, sendo muito sincero. Poderia ter batido um pouquinho mais fraco. Eu acho que teria tido o mesmo efeito, conseguiria fazer o gol, né? Mas ali naquela coisa, né, de colocar a força que ele colocou e tal, na velocidade que veio, e ali talvez não teve tanto tempo assim para raciocinar, porque é aquilo que eu já falei. Eu sentado aqui para fazer isso aqui que eu tô fazendo, eu vou lá no YouTube, eu vejo o lance na velocidade normal, eu desacelero o lance, eu desacelero ainda mais. Então assim, eu sentado nessa cadeira aqui, sou um absurdo de jogador. Se você me tirar daqui e me botar no campo, vira uma vergonha. Às vezes não dou conta de acertar nem um passe. Eu venho aqui e falo que os caras não tá acertando o passe 5 metros, eu vou lá, talvez eu não vá fazer melhor. Né? Mas o que me possibilita vir aqui e falar é percepção de interpretação que eu tive do lance. E eu acho que ali poderia ter tentado tirar do Volpe, né? Sem tanta altura. Talvez do mesmo jeito que fez, um pouquinho menos de força, para não pegar tanta altura. Mas infelizmente não foi o caso. E essa vitória, ela está acreditada nas mãos do Cássio. Eu vim aqui, Palestino 2, Cruzeiro 1, e critiquei bastante o Cássio. Isso foi em abril. Depois, no fim de semana seguinte, o Cássio fez uma atuação magistral contra o Vasco. Vim aqui e elogiei, assim como elogiei tantas outras que ele teve ao longo da temporada. Ou algumas outras coisinhas, né, que mereciam elogios e pontuações ali, mas foram feitas da forma que eu acho que deveriam ter sido feitas. E hoje eu venho aqui elogiar novamente o Cássio, porque é por causa dele que o Cruzeiro conseguiu voltar com os 3 pontos, e pelo desenho da rodada, 3 pontos importantíssimos e extremamente necessários para nos aproximar ainda mais do objetivo de retornar para a Libertadores. Não estou falando fase de classificação, não, fase de grupo da Libertadores. Deixar isso muito claro. Antes que apareça alguém e fale, mas já voltou. Não, estou falando fase de grupo. E daqui a pouco eu vou explicar um negócio sobre isso. O Cássio, ele faz algumas defesas assim que são um tanto quanto impressionantes. Principalmente no chute do Arthur cara a cara, ali próximo do fim do jogo. Teve a situação da falta que o Marlon cobrou. O Matheus Pereira não podia estar ali, ou se quisesse estar ali, não podia ter pulado. Porque se o Matheus Pereira não pula, a bola ia bater nele. E talvez ficaria, morreria ali. Não teria o risco que teve do Cássio tomar o gol. Né? Que seria considerado um frango, mas tem que analisar esse contexto aí. Que o Matheus Pereira estava na frente e o Cássio não tinha visão 100% clara dessa bola. Né? É uma defesa também muito complicada, mas a que eu acho talvez mais
magistral, cinematográfica, a forma que você quiser colocar, é a defesa no chute do Arthur, no chute colocado do Arthur, né? O Cássio faz meio que uma escolha. É pior que um pênalti, que era um pouco mais curto a distância, mas ali ele tem uma escolha pré-determinada. Quando você vê o batedor vindo, o goleiro também tem uma escolha na sua cabeça ali na disputa de pênalti ou na situação de pênalti com em tempo normal. O Cássio fez uma escolha e apostou, e meio que apostou naquilo, né? Esperou um pouquinho, que o Cássio tem esse privilégio, um cara muito grande. Então, esperou um pouquinho, o Arthur faz a batida e o Cássio consegue fazer a defesa, evitando assim que seria o empate do Grêmio. Mas não é só essa não. Teve um lance também que o Arthur chuta de fora da área, muito mal, mas meio que vira um passe pro André Henrique. O André Henrique tenta escorar ela e o Cássio teve o reflexo de fechar a passagem ali, de não permitir que a bola entrasse, que seria o empate do Grêmio. No primeiro tempo, o Cássio também teve uma defesa que ela, em tese, não é tão complicada, mas ela tem um certo grau de complicação, que é o seguinte: se erra o tempo, a bola decai atrás do Cássio, consequentemente dentro do gol, né? E o Cássio estava muito atento na cabeçada do Amuso. E tem um outro detalhe também, tem uma outra finalização que parece ser meio inocente e tal, meio bobinha, mas perigosa também, que é do Arthur. O lance, se você olhar o lance na câmera normal, não tem muita coisa impressionante não. Mas tem uma câmera que mostra o Cássio de frente, consequentemente atrás do Arthur, né? Que mostra a variação que a bola fez. Então, assim, gerou de fato um perigo e é uma vitória que vem pelas mãos do Cássio. Muito necessário pelo desenho da rodada. Mirassol e Fluminense se enfrentaram. O Fluminense ganhou. O Botafogo tinha ganhado, né? Se não ganhou do Vasco. O São Paulo empatou com o Flamengo, né? E que eu não tô olhando título não, gente. Eu tô olhando classificação para a fase de grupo da Libertadores. E o Bahia perdeu para o Atlético. Então, assim, desses times aí, o Palmeiras ganhou, tá lá na liderança. O Flamengo empatou, nós ganhamos, o Mirassol perdeu. O Bahia perdeu, o Botafogo ganhou, o Fluminense ganhou. E o São Paulo empatou, né? Indo ali até o primeiro, fora dessa zona de classificação para a Libertadores. Então, assim, pelo desenho da rodada, foi mais uma vitória importante dentro dessa condição que eu acabei de citar do desenho da rodada, ou seja, o Cruzeiro consegue abrir um pouquinho mais do primeiro time que está fora da zona de classificação, né? Que é o São Paulo. Se eu não me engano, tem ali uma certa distância para o Botafogo, acho que não sei se de 11 ou 12 pontos, que é o primeiro time atualmente fora desse G5, né? Que meio que abriu uma vaga, porque Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores. Então, sim, para voltar para a Libertadores está próximo. Eu entendo o departamento de matemática, o departamento lá da UFMG e tal, aponta que matematicamente o Cruzeiro está muito próximo, tem alguns lugares que já cravam o Cruzeiro na Libertadores, mas uma coisa que vai me sossegar, e aí já é uma coisa mais particular, é olhar para a tabela, ver a diferença do Cruzeiro para o sexto colocado, que é o primeiro fora dessa zona de classificação direta, e ver que o sexto não tem condição matemática de chegar no Cruzeiro. Eu não vou, claro que eu não vou aqui debater contra o que os dados estão me apontando, mas é uma coisa minha, de olhar e falar assim, agora de fato é 100%, ponto, acabou. Ah, mas os dados já apontaram, não, beleza, mas é uma coisa minha. Eu preciso olhar para aquilo ali e pensar assim, não alcança mais. Agora acabou, estamos de volta para a Libertadores em 2026. Tá muito próximo. Tá muito próximo. Mas é trabalhar para, de fato, confirmar essa proximidade, ou seja, confirmar a vaga aí para a competição sul-americana, para maior competição sul-americana, né? No ano de 2026 e uma coisa tão importante para nós. Beleza? Então acho que
dá uma seguradinha, vai ser importante, e passa muito por fazer um bom trabalho no domingo contra o Fluminense, que é mais um jogo complicado aí, e é mais um time que está nesse caminho. Se quer chegar no objetivo, se quer confirmar essa proximidade, precisará vencer o Fluminense. Beleza? Acho que é um baita de um resultado que nós conseguimos. Uma vitória muito complicada. Enfrentar o Grêmio lá desde a época do Olímpico nunca foi fácil, né? Olímpico, seja no Olímpico, no estádio do Caxias, seja onde o Grêmio jogar lá no Sul, nunca é fácil ganhar do Grêmio. E dessa vez o Cruzeiro foi lá e conseguiu. Bom pessoal, eu chego ao final de mais um vídeo, agradeço muito a você que me acompanhou até aqui, peço que se ainda não tenha deixado seu like, considere deixá-lo, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O Cruzeiro conseguiu vencer o Grêmio, um resultado extremamente importante e necessário para a caminhada que o clube deseja cumprir nesse Brasileiro de 2025. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Fluminense, no Mineirão. Mais um jogo aí com 50 mil pessoas. Então assim, que o Cruzeiro consiga desempenhar. Porque nesse jogo contra o Grêmio, por mais que tenha alguns momentos ali que você pode pontuar que a coisa não foi das mais interessantes, mas ainda assim teve um desempenho, teve uma competitividade. Que isso melhore, que isso se mantenha e que tenha uma melhora dentro disso para conseguir os 3 pontos e assim se aproximar cada vez mais do retorno para a Libertadores em 2026. Um grande abraço a todas e todos e muitíssimo obrigado por me acompanharem até o final desse vídeo. Até o próximo, que é o pós-jogo contra o Fluminense.